Nunca tive medo de estrada, nem de dirigir de madrugada, mas tem um lugar perto de São Gabriel do Oeste que eu aprendi a respeitar depois de uma noite. Eu estava levando uma carga de defensivo agrícola. Era final de abril, o céu estava limpo, mas fazia um friozinho. Passava das 2 da manhã quando decidi parar num recuo de asfalto para descansar um pouco. Não era posto nem nada, só um pedaço de acostamento largo com mato alto dos dois lados. Desliguei tudo e fiquei em silêncio. Costumo dormir bem no caminhão, mas naquela noite senti uma pressão esquisita no peito e era como se alguém estivesse me observando. Mas olhava para os lados e não via nada, até que escutei um barulho vindo do mato. Um estalo, depois outro e outro mais perto. Liguei a lanterna e apontei para o mato fechado, mas não vi nada. Voltei para o banco e deixei só uma fresta da janela aberta para entrar ar. Foi aí que senti aquele cheiro forte, muito forte. De repente a boleia tremeu. Alguém bateu na lataria do lado de fora. Eu gelei na hora e não desci. Só liguei o caminhão e fui embora dali o mais rápido que consegui. Na semana seguinte parei num posto da mesma região e contei por alto o que aconteceu. O frentista, um senhor de idade, me olhou e disse: "Ah, você parou ali? Já teve motorista que sumiu naquele trecho. Ele deixou o caminhão ligado, farol aceso e nunca mais voltou. Desde então, mesmo cansado, eu passo reto quando chego lá, porque tem lugar que a gente aprende na marra a não parar." Aos 36 anos eu ainda estava solteiro, e embora muitos dissessem que era porque eu não queria compromisso, a verdade era outra. Eu até quis, mas a vida me levou por outro caminho. Tive um filho quando tinha uns 20 e poucos anos, e com a mãe dele chegamos àquele famoso acordo mútuo de nos separarmos, embora tenha sido ela quem arrumou outro marido. No começo doeu, não vou mentir, mas com o tempo entendi que brigar era gastar energia com algo que não ia voltar. Então deixamos claro que o menino estaria com os dois e que nenhum de nós colocaria ideias ruins sobre o outro na cabeça dele, porque no fim das contas ele não tinha culpa de nada. Desde então fui pegando trabalhos de todo tipo. Sempre aparecia algo para pintar, consertar ou carregar. A gente faz de tudo para garantir o dinheiro da semana. Por isso, quando me chamaram para pintar uma casa velha que tinham reformado nos arredores do povoado, não pensei duas vezes. Era uma casa grande, daquelas que impõem respeito já na entrada, embora por dentro estivesse toda detonada. Diziam que estava vazia há anos, desde quando eu tinha uns 20, e que agora tinha sido comprada por um senhor vindo do norte do país. Cheguei lá com 2 homens que sempre me ajudam nas pinturas. No primeiro dia já começamos a raspar paredes e lavar os tetos. O estranho foi que a família chegou antes de terminarmos. Ainda faltavam umas 2 semanas quando eles apareceram. Primeiro vimos o senhor, um homem já mais velho, de uns 60 anos, que se apresentou como Germano. Veio com a filha chamada Coral, uma moça quieta de uns 25 anos, mas com um olhar firme. Não se sabia muito deles. O povo da cidade adora inventar histórias, e diziam que Germano era neto de uns velhos que tinham uma fazenda, mas que um dia venderam tudo e foram embora para o norte. Mas o mais provável é que isso fosse invenção. Alguns diziam que ele estava fugindo de alguma coisa, outros que tinha enriquecido lá e queria voltar às origens. Eu nunca fui de me meter em fofoca. Já basta os problemas que a gente tem para ainda carregar os dos outros. O senhor era gente boa, sempre se preocupava em ver se a gente precisava de alguma coisa ou se já tínhamos comido. Ele perguntava muito sobre nossas famílias, sobre o pessoal da cidade, mas sobre ele mesmo. Falava quase nada. A gente respondia por educação, mas era difícil tirar mais coisa dele.
Já a moça, por outro lado, quase não falava e sempre estava sozinha, como se não quisesse ser incomodada. Teve um dia que precisei ficar até mais tarde porque tínhamos que terminar uma parte da fachada antes que a chuva chegasse. Germano sentou comigo um tempo, me ofereceu café e pão doce. Então me perguntou sobre meu filho, como ele ia na escola e se eu pensava em voltar com a mãe dele. Com o passar dos dias, ele começou a conhecer a cidade através de nós, os pintores. O senhor não gostava de sair, só escutava tudo o que falávamos enquanto trabalhávamos. Às vezes, quando fazia comida para 10 famílias, mandava guardar para depois ou dava para a gente levar para casa. Se via alguém com cara de preocupado, se aproximava e perguntava se estava tudo bem. Lembro bem de uma vez em que ele apareceu com várias sacolas cheias de arroz, feijão, óleo e biscoitos. Ele disse que se conhecêssemos alguém que realmente precisasse, podíamos pegar e doar, que ali tinha para todos e que não custava nada. Muita gente ficou desconfiada, porque não é comum alguém dar tanta coisa assim, ainda mais um homem tão reservado. Mas eu mesmo vi a filha dele ajudando a montar as sacolas, sentada no chão da sala, organizando tudo direitinho e contando cada item para não faltar nada. Quando alguém do povo me perguntava se era verdade o que diziam, que a comida tinha algo estranho, eu sempre respondia que não tinha nada de errado, que era só um presente, e pronto. Aos poucos a notícia foi se espalhando e várias famílias criaram coragem para ir buscar alguma coisa. Alguns ficaram com a ideia de que era generosidade demais para ser real e começaram a dizer que Germano devia estar envolvido com algo estranho, porque ninguém dá nada de graça. Outros defendiam que não se podia desconfiar de tudo. Com o tempo, ele começou a fazer mais coisas pela cidade. Ajudou a colocar o telhado na quadra da escola primária, e assim as crianças puderam fazer a formatura. Também doou tinta para pintar o muro, e até levou doces e sucos para todas as crianças naquele dia. Os pais ficaram surpresos, porque ninguém nunca tinha se preocupado com isso antes. Foi aí que mais gente começou a dizer que aquele homem tinha um bom coração. Mas eu não me surpreendia, porque desde o começo vi que ele não era uma má pessoa. Tinha um jeito calmo de falar, de escutar antes de dizer qualquer coisa. Falava pouco, mas com firmeza e sempre com respeito. Assim foi como Germano, aos poucos, conquistou o carinho do povo, embora alguns continuassem com um pé atrás, sempre achando estranha tanta bondade. E no fim das contas eles tinham razão, mas eu só fui descobrir isso anos depois, à medida que fui conhecendo melhor ele. Sem perceber, acabei virando o funcionário de confiança dele. Não era algo que eu buscava, mas com o tempo fui ficando como o mais próximo da filha dele. Meus 2 colegas de trabalho eram bons, mas eram casados, e suas mulheres não queriam que eles ficassem muito próximos de Coral. Então preferiram se afastar para não arrumar confusão em casa, e eu acabei ficando com mais trabalho, mas também com mais confiança. Os meses passaram e cada vez eu estava mais envolvido com a casa. Às vezes acompanhava Coral ao mercado quando ela não queria ir sozinha, ou quando o pai dela dizia que não era para ela sair sem alguém de confiança. Outras vezes, me pedia para levá-la até o centro da cidade para resolver algumas coisas. Também fazia favores dentro da casa, como cortar o mato que crescia rápido, ou mover móveis pesados quando algo novo chegava. Não me incomodava porque sempre me tratavam bem, e nunca faltava comida nem um pagamento justo. Foi nessa época que comecei a notar coisas estranhas em Germano. Não eram coisas assustadoras, mas me deixavam inquieto. Às vezes, enquanto eu varria o pátio ou pintava alguma parede que já estava descascando de novo, eu o via sentado num banco do jardim, olhando fixamente para algum ponto. Tinha momentos em que sua expressão mudava de uma hora para outra. Começava serena, depois parecia assustado e logo em seguida com raiva. Mas ele nunca falava nada.
Uma noite fiquei mais tarde porque estava ajudando a descarregar umas caixas que tinham chegado não sei de onde, e ouvi Germano falando sozinho no jardim. Não entendi bem o que ele dizia, mas pelo tom parecia estar discutindo com alguém, ou respondendo alguém que não estava ali. Então preferi entrar na casa e guardar as ferramentas. Uma vez Coral me disse para não me assustar se visse o pai dela meio estranho, que ele tomava remédios e às vezes ficava nervoso ou distraído demais. Não explicou exatamente o que ele tinha, e eu também não perguntei. Só disse que ela podia ficar tranquila, que eu não ia sair por aí espalhando fofoca e que ela podia continuar confiando em mim para o que precisasse. Era questão de tempo até o povo começar a dizer que eu estava tendo um caso com ela. E para ser sincero, não estavam tão errados. Com o tempo fomos nos entendendo bem. No começo era só trabalho, mas de vez em quando trocávamos um sorriso. Nós dois passávamos muito tempo juntos fazendo compras ou distribuindo coisas, e eu sentia que ela era uma boa pessoa. Muitas vezes a acompanhei quando, por ordem do pai, preparava comida para quem morava perto do rio, onde mal tinham o que comer todos os dias. Faziam marmitas e às vezes juntavam frutas ou roupas de bebê para as mães com filhos pequenos. Levávamos tudo na caminhonete do Germano, e sempre tinha alguém que via a gente passando pelas estradas de terra. Alguns cumprimentavam, outros só ficavam olhando, pensando o que a gente ia fazer lá com tanta frequência. Eu via que faziam tudo aquilo de coração, sem esperar nada em troca. Também faziam doações para a igreja, especialmente perto das festas do padroeiro. Nunca soube quanto gastavam com isso, porque não era da minha conta e também nunca perguntei. Sempre pensei que desde que não fizessem mal a ninguém, cada um sabe como gasta seu dinheiro. O senhor quase não saía e sempre mandava a filha para essas tarefas. Isso sim, quando eu encontrava meus amigos na cidade, esse era o assunto da vez. Entre risadas, eles me zoavam, dizendo para eu contar a verdade sobre quanto eu estava ganhando do Germano, e se era verdade que eu e a Coral estávamos juntos. Eu só ria e não dizia nada, porque também não ia ficar dando explicações. Sabia que se algo precisasse ser sabido, seria na hora certa. Foi só 2 anos depois que Germano e Coral chegaram ao povoado que aconteceu o que muitos já imaginavam. Eu e a Coral começamos a namorar. Embora nunca tenha havido um pedido formal, simplesmente, um dia percebemos que já não nos separávamos nem para o necessário. Germano nunca se opôs, pelo contrário, sempre que podia dizia que eu era um bom rapaz e que confiava em mim, porque desde o primeiro dia eu havia demonstrado respeito. Foi nessa fase que comecei a conhecê-lo mais de perto. Ele nunca falava muito, mas quando falava, dava para sentir que havia algo por trás das palavras, algo que ele não soltava com facilidade. Também foi nesse tempo que comecei a reparar em coisas estranhas dentro da casa. Me chamava a atenção que quase a cada 6 meses era preciso pintar uma ou outra parede, porque a umidade subia tão rápido que descascava tudo. E não era normal, porque as outras casas ao redor não tinham esse problema, nem mesmo as mais velhas. Eu me oferecia para repintar, raspar e selar de novo, mas era inútil, porque em pouco tempo estufava tudo de novo. Foi nessa época que comecei a dormir por lá. Coral dizia que era mais prático, já que às vezes a gente voltava tarde depois de levar comida ou fazer compras longe. Na primeira noite em que dormi lá, me senti estranho. Ouvi como se alguém estivesse andando pela sala e pela cozinha. Pensei que alguém tivesse entrado para roubar, porque naquele tempo a casa ainda não tinha muros tão altos. Levantei, peguei uma lanterna e fui conferir, mas não encontrei ninguém. Voltei para o quarto e mal me deitei quando ouvi novamente como se alguém arrastasse levemente os pés no chão. Coral acordou porque sentiu que eu me movi e disse que provavelmente era o pai dela, que às vezes se levantava de madrugada para beber água. Eu expliquei que tinha acabado de olhar e que não havia ninguém na cozinha.
Ela só se ajeitou de novo na cama e me disse para dormir que não era nada. Mas eu não consegui dormir bem naquela noite, porque era como se de repente o quarto tivesse ficado menor. E não foi só naquela vez. Toda vez que eu dormia lá, algo parecido acontecia. Às vezes eram passos, outras vezes como se arrastassem cadeiras ou fechassem portas devagar. Todas as manhãs eu perguntava a Coral se ela tinha ouvido alguma coisa, e ela sempre dizia que era imaginação minha ou que provavelmente era o pai dela. Segundo ela, às vezes ele se levantava e ficava sentado um tempo lá fora. Mas eu sabia que não era a mesma coisa, porque até o Germano parecia estranho naqueles dias. Ficava olhando para as paredes úmidas, como se estivesse pensando em algo que não dizia. Eu fingia que nada acontecia, mas por dentro começava a me perguntar o que aquela casa tinha que fazia tudo parecer tão pesado. Uma vez eu estava no quintal ajudando a carregar umas caixas para a caminhonete. Germano queria que eu levasse mais coisas para a igreja. Diziam que iam distribuir comida depois da missa. O sol já estava baixo e a sombra das árvores cobria todo o quintal. Eu estava arrumando umas sacolas quando senti que Germano parou ao meu lado. Não disse nada no começo. Só ficou olhando fixamente para o canto onde os galhos cresciam mais altos, porque quase ninguém entrava ali para cortar. De repente me perguntou se por acaso eu conseguia ver o homem que estava parado no canto do jardim. Virei na hora pensando que alguém tivesse entrado, mas não havia nada, só a sombra de uns galhos se movendo com o vento. Não quis deixá-lo desconfortável, então entrei no jogo e disse que sim, que dava para ver alguma coisa. Germano ficou pálido na hora, arregalou os olhos como se tivesse visto o próprio demônio e me agarrou pelo braço. Me perguntou de novo se eu realmente via, com uma voz que me gelou a espinha. Aí eu não consegui mais manter a farsa e disse que não havia ninguém ali. Ele me soltou devagar, como se estivesse se esvaziando por dentro. Sem dizer nada, se virou e entrou na casa. Fiquei lá parado um tempo, tentando entender se era uma brincadeira ou se ele realmente tinha visto algo. Naquela mesma noite, quando Coral saiu para me chamar para o jantar, contei o que tinha acontecido. Ela só abaixou a cabeça e disse que às vezes o pai via coisas que não estavam lá, que eu não me assustasse e que era por causa da doença dele. Quando comecei a passar mais dias na casa, aproveitava para conhecê-los melhor. Às vezes, enquanto Coral preparava café ou organizava coisas na despensa, eu perguntava como tinha sido a vida deles no norte, do que viviam, por que tinham decidido voltar. Ela sempre respondia com franqueza. Dizia que lá tinham um sítio grande, que o pai dela comprava e vendia animais, que era um bom comerciante e que por isso nunca lhes faltou nada. Me contou que, na verdade, ela não morava com Germano quando estavam lá, que ela tinha ido para a cidade estudar e trabalhar em escritórios. Mas quando o pai começou a adoecer e a agir de forma estranha, ela decidiu largar tudo e vir morar com ele. Disse que os irmãos já tinham suas famílias. Ela era a única que podia assumir isso. Dizia que não se arrependia, porque o pai sempre deu tudo a ela. E embora agora fosse difícil dormir em paz, sentia que era o que tinha que fazer. Eu também tentava puxar assunto com o senhor. À tarde, sentava ao lado dele no banco do jardim e ajudava a limpar uns vasos velhos. Mas comecei a perceber que a cada dia ele estava mais fraco, mais curvado, como se de repente tivesse envelhecido de uma vez. Comia menos, andava mais devagar e se cansava só de subir 2 degraus. Houve noites em que Coral precisou chamar o médico da comunidade, e outras vezes trouxeram médicos de fora, mas nenhum conseguia diagnosticar com clareza. Diziam que era coisa da idade, talvez nervos, talvez o coração. Foi por esses dias que um cheiro estranho de queimado começou a segui-lo. Achei que fosse coisa da minha cabeça, mas com o passar dos dias aquele cheiro ficou na casa. Às vezes eu entrava na sala e sentia o cheiro no ar,
mesmo quando Germano estava lá fora. Uma tarde vi ele sentado, recém-banhado, camisa limpa, cabelo penteado, e mesmo assim aquele cheiro ainda estava lá, como se viesse de dentro da pele dele. O pior começou quando os dentes dele começaram a cair. Primeiro foi um enquanto comia, depois outro enquanto dormia. Lembro de uma manhã em que Coral me chamou para ajudá-la a limpar o quarto e vi um lenço com 4 dentes embrulhados. Ela não disse nada, só pediu que eu não comentasse com ninguém. Germano já quase não sorria, falava pouco e quando falava cobria a boca com a mão. Foi nessa época, quando Germano já estava mais magro e cansado, que um dia ele nos reuniu no quintal e disse que queria fazer um almoço para todos os idosos da comunidade. Como sempre, ele mesmo não apareceu. Nós preparamos as mesas, panelas de comida, cadeiras e até levamos músicos para tocar um pouco. Eu e Coral ficamos responsáveis por distribuir a comida e ajudar a sentar os mais velhinhos que vinham com bengalas ou se cansavam de ficar de pé. Mas o que mais me surpreendeu foi quando Coral trouxe uma caixa cheia de envelopes. Me explicou que dentro havia dinheiro para cada um, que era um presente do pai dela para que comprassem algo ou usassem como quisessem. Para falar a verdade, era bastante dinheiro. Dava para ver na cara das pessoas quando abriam os envelopes. Alguns até faziam o sinal da cruz e pegavam na mão dela para agradecer. Teve gente que chorou de emoção. Enquanto eu ajudava a recolher os pratos, não conseguia parar de pensar de onde saía tanto dinheiro. O que Germano fazia ali, tão longe de tudo, distribuindo dinheiro como se nada fosse? Ainda mais agora, doente, mal se alimentando direito e a cada semana encolhendo mais. As perguntas que eu fazia para Coral se tornaram mais frequentes. Insistia para que ela me contasse por que o pai via coisas, por que falava sozinho à noite, por que ninguém da família vinha visitá-lo. Ela sempre respondia a mesma coisa, que era por causa da doença e que eu não me preocupasse. Mas eu não sabia nada sobre essas doenças mentais de que ela falava e cada vez ficava mais difícil acreditar que fosse só coisa da cabeça. Tinha algo a mais. Dava para sentir no ar. Germano passava por perto, carregando aquele cheiro de queimado que nem o sabonete conseguia mais disfarçar. Havia noites em que era difícil respirar dentro daquela casa, como se o quarto encolhesse e apertasse meu peito. E cada vez que ele fazia uma boa ação, era como se algo lá dentro despertasse com mais força. Uma tarde, ele parecia mais calmo e me pediu para acompanhá-lo para ver uma propriedade. Segundo ele, queria comprar um terreno um pouco mais acima, entrando na serra. Disse que era um pedaço de terra que ofereceram barato. Talvez serviria para plantar alguma coisa ou para criar animais, como antigamente. Saímos do povoado quando o sol começava a se esconder atrás dos morros e pegamos o caminho velho. Depois de passar a ponte, Germano me pediu para encostar, então desligamos o motor por um tempo. Foi então que ele, sem me olhar diretamente, começou a me fazer perguntas sobre Coral. Quis saber se eu realmente a amava, se minha família a aceitava, se eu tinha certeza de tudo aquilo. Respondi sem hesitar que sim, que a amava, e que minha mãe e meus irmãos a respeitavam muito. Todos viam que ela era uma boa moça. Então ele mudou de assunto e me perguntou pela primeira vez o que as pessoas falavam dele no povoado. Me pegou de surpresa, porque ele quase nunca se importava com fofocas, mas falei a verdade. As pessoas gostavam dele. Agradeciam porque ele tinha ajudado muita gente. Tinha pago remédios, cestas básicas, até a festa da escola, e isso o povo nunca esquece. Comentei que naquele lugar os ricos quase nunca ajudam e que por isso ele era diferente. As pessoas humildes o viam como um grande homem. Germano ficou calado, desceu da caminhonete e eu fiz o mesmo. Ele caminhou devagar até ficar a poucos passos do riacho seco e me disse que havia algo que o seguia há anos e que não o deixava viver em paz.
Não era problema de saúde, era algo que respirava atrás dele todas as noites. Jurava que eram criaturas malignas. Afirmava que não era apenas uma, mas várias, sombras escuras que há anos tentavam quebrá-lo. Contou que já tinha procurado padres, pastores, curandeiros, bruxos e pais de santo. Chegou a se aproximar da igreja, rezou de joelhos até que os joelhos inchassem, mas nada adiantou. Fiquei mudo, sem saber o que dizer. Pensei que talvez fosse parte da doença dele, dessas coisas que Coral dizia que ele imaginava quando estava muito cansado. Mas Germano começou a chorar, se aproximou como se precisasse que alguém acreditasse nele. Ele jurou pela filha que não estava inventando nada. Disse que essas criaturas o ajudaram uma vez, quando era jovem e tinha fome de dinheiro, de poder, de respeito. No norte fez coisas que nenhum pai gostaria de confessar, e que por isso agora essas criaturas vinham buscá-lo. Porque ele já tinha aproveitado o que elas deram, e agora era hora de pagar. Ouvi ele dizer que se sentia imundo por me contar aquilo. Falava com dificuldade porque faltavam alguns dentes. Confessou que o que fazia pelas pessoas não era só bondade, era medo. Um jeito de mostrar a Deus que podia mudar, que talvez, se ajudasse gente suficiente, aquelas criaturas o deixariam em paz. Talvez Deus tivesse compaixão e o levasse antes que fosse arrastado. À noite, sussurravam em sua cama, respiravam atrás de sua orelha. Às vezes, quando estava sozinho no quintal, via elas paradas, iguais ao homem que um dia me disse para olhar para o canto. Afirmava que não aguentava mais, que se sentia sufocado, que não sabia o que fazer. Me segurou pelo braço com força, como se implorasse. Entre choro disse que queria viver, que estava arrependido e que jurava por Coral. A única coisa que doía para ele era deixá-la sozinha. Essa última frase ficou presa em mim como um prego na nuca. O vi ali, magro, me pedindo perdão por algo que eu nem entendia. Voltamos para a caminhonete sem dizer muito mais. No caminho de volta, evitei olhá-lo porque sentia que se nossos olhos se cruzassem, algo ia se prender em mim. Naquela noite, ao chegarmos na casa, Coral saiu para nos receber. Germano ficou sentado mais um tempo dentro da caminhonete antes de descer. Por dentro, repeti para mim mesmo que talvez fosse só confusão. Aquela história não parecia real, algo assim não podia existir. Mas nos meses seguintes percebi que estava completamente enganado. Naquela madrugada senti pela primeira vez que algo realmente queria me tirar daquela casa. Estava dormindo ao lado de Coral e ela estava com a cabeça apoiada no meu braço. Então ouvi um arranhado embaixo da cama. No começo achei que fosse um rato, porque a gente se acostuma com esses bichos quando mora em casa velha. Mas aquele som era diferente, mais lento, como se unhas compridas raspassem devagar. Fiquei imóvel e prendi a respiração para ouvir melhor. O arranhado subiu pela parede, devagar, como se algo escalasse. Olhei para Coral, mas ela nem se mexia. Foi nesse momento que ouvi o mesmo arranhado em cima, no teto, bem acima de mim. Levantei o olhar e congelei ao ver uma mancha escura, como se algo estivesse grudado lá em cima. Senti um aperto no peito, como se aquela coisa fosse cair em cima de mim. Me levantei de repente e acendi a luz com um tapa. Coral acordou assustada, sentou-se na cama ainda sonolenta e me perguntou o que estava acontecendo. Disse que tinha visto um vulto preto que se movia como um bicho, mas já não havia nada, só a velha mancha de umidade de sempre. Coral me olhou sem entender nada. Esfregou os olhos e pediu que apagasse a luz, mas eu não consegui mais ficar calado. Desabafei ali mesmo tudo que seu pai tinha me contado naquela dia. Disse que desde que ouvi aquilo me sentia diferente, como se meus ossos estivessem mais pesados, como se algo se grudasse em mim quando eu dormia. Ela arregalou os olhos, negou com a cabeça, mas eu a interrompi. Falei que não podia mais fingir. Perguntei direto se ela nunca tinha visto nada,
e se nunca tinha sentido aquilo que eu agora sentia. Porque se eu, com 2 anos naquela casa, já me sentia podre, ela que passou a vida inteira ali devia estar pior. Era impossível que não soubesse de nada. Ela ficou calada, abaixou o olhar e começou a chorar baixinho. Me disse entre sussurros que nunca viu nada, mas a voz dela se quebrou e eu soube que era mentira. Fiquei com mais raiva. Perguntei o que o pai dela tinha feito. Por que aquelas coisas o perseguiam? Por que o apodreciam em vida? E o que ela estava escondendo de mim? Coral negou com a cabeça de novo e me segurou como se quisesse me acalmar. Então disse que tinha medo de me contar, que havia coisas que grudam feito carrapato, que o pai sempre tentou ser bom e que doava. Disse isso como um pedido de desculpas, como se carregasse culpa por algo que não era dela. Senti um nó na garganta, mas também medo das pessoas com quem eu estava me envolvendo. Fiquei em silêncio, ouvindo o rangido no teto, enquanto Coral me abraçava tremendo. E dentro do meu peito senti que aquele vulto que vi lá em cima não tinha ido embora, só estava esperando. Ela disse que sabia pouco da vida do pai. Desde pequena, ele mesmo fez questão de mantê-la distante. Contou que quando tinha 12 ou 13 anos, ele a mandou estudar na cidade para morar com a irmã mais velha, e desde então quase não o via. Só falavam por telefone, ou ele a visitava de vez em quando, sempre com presentes, sempre perguntando se precisava de algo. Nunca faltou nada para ela nem para os irmãos. O dinheiro estava lá, sempre pontual. Mas o homem por trás do dinheiro quase nunca aparecia. Disse que o pai estava sempre ocupado e que trabalhava na serra que ela nunca conheceu. Nem sabia direito onde era, porque só ouvia ele falar com a irmã. Não era o lugar onde cresceu quando criança, era outras terras, outras casas que o pai comprava e vendia. Me confessou que com os anos começou a ouvir boatos. Gente dizendo que o pai dela estava metido com coisas ruins, obscuras, e que tinha machucado pessoas inocentes. Diziam que ele tinha inimigos, que trabalhava com gente perigosa, que transportava mercadorias e viajava para outros países para fechar negócios. Ela tentou não acreditar, então se agarrava à ideia de que o pai era apenas um homem trabalhador. Foi com essa verdade que cresceu. Me disse que Germano tentou se afastar de tudo. Vendeu terras, encerrou contas, cortou laços e trouxe Coral para morar com ele. Me jurou que o pai estava arrependido e que ela o via chorar à noite. Ouvia ele rezar, pedir perdão e que cada centavo doado, cada cesta básica, cada telhado pago era a forma dele colocar algo bom em cima de toda a sujeira que tinha deixado para trás. Enquanto a escutava, senti minhas mãos ferverem de medo. Uma coisa era pensar que Germano tinha feito um pacto com algo obscuro, e outra bem diferente era entender que ele tinha sido um homem perigoso. Um homem que muita gente ainda poderia estar procurando. E por mais que Coral dissesse que tudo estava enterrado, eu sabia que gente que se mete com esse tipo de coisa não se livra tão fácil. Eu não entendia como ele tinha conseguido passar despercebido por tanto tempo. Não entendia como não havia ninguém atrás dele para cobrar contas. Fiz mais perguntas sobre o passado dele e havia coisas que para mim não faziam sentido. Mas ela voltou com a mesma resposta. Seu pai era bom, só queria esquecer o passado. Comecei a suspeitar que ainda havia gente os protegendo e comecei a ter medo pela segurança da minha família. O medo começou a me colocar ideias na cabeça que antes nunca tinham passado pela minha mente. Toda vez que eu saía daquela casa, sentia um alívio estranho, como se tirassem um peso das minhas costas. Mas bastava chegar à rua e pensar no meu filho e nos meus pais que tudo voltava. Pensava que se Germano tinha feito tantas coisas ruins como Coral me confessou, não era impossível que um dia alguém viesse cobrar por isso e que eu acabasse no meio. Foi por isso que comecei a inventar desculpas para não dormir lá. Às vezes dizia que precisava acordar cedo para pintar outra casa,
outras que minha mãe havia pedido ajuda com alguma coisa. Coral não reclamava, só me olhava com aqueles olhos cansados e dizia que entendia. Mas eu sabia que doía, porque toda vez que eu ia embora, ela ficava sozinha cuidando do pai. Ele já nem dormia, passava o tempo sentado olhando para o teto ou rezando palavras que nem ele entendia. Não era fácil, porque uma parte de mim queria ficar, e sentia algo forte por Coral, porque vê-la me acalmava o peito, mesmo que por instantes. Além disso, tinha o que o povo da cidade pensava. Quando Germano parou de distribuir cestas básicas e de fazer reuniões na praça, começaram a me perguntar o que estava acontecendo, se o dinheiro tinha acabado ou se ele estava realmente doente. Alguns até me diziam para avisar se precisasse de algo, que eles também queriam ajudar. Por fora, Germano ainda era um santo para todos, o homem bom que fazia o que ninguém mais fazia. Ninguém via o que acontecia dentro daquelas paredes, a umidade e o cheiro estranho que já não ia embora, nem abrindo todas as janelas. Mais de uma vez tentei arrancar de Coral se sua família realmente havia deixado todo aquele lixo para trás. Perguntava baixinho quando ficávamos sozinhos na cozinha. Ela sempre dizia a mesma coisa, que ninguém estava metido em nada, que o único desejo do pai era estar em paz. Mas eu via nos olhos dela que mentia. Sabia que se Germano realmente quisesse apagar aquele passado, não estaria ali numa cidadezinha. Teria ido para outro país, mudado de nome e começado do zero. Mas claro que não. Continuava ali, plantado naquela casa que parecia afundar mais a cada semana. Às vezes pensava que talvez um irmão de Coral ou algum tio tivesse ficado com os negócios. Que Germano tinha largado o fardo, mas alguém mais continuava carregando para que tudo não desmoronasse. E isso me deixava pior, porque eu sabia o que era sentir algo por alguém. Mas também sabia o que era ter uma família que depende de você. Não ia colocar meu filho em risco por mais que gostasse daquela moça. Naquela madrugada, eu estava na casa da minha mãe porque me sentia mais tranquilo lá, como se tudo de Germano e Coral ficasse preso entre as paredes úmidas da casa deles. E eu estava quase dormindo quando ouvi o celular vibrar na mesa. Vi o nome de Coral e senti um vazio no estômago. Atendi rápido e assim que ela falou, ouvi na voz dela que algo estava muito errado. Disse que o pai estava muito mal, que fazia tempo que chorava e que não queria que chamassem ninguém. Pediu que, por favor, eu fosse ajudá-la porque era a única pessoa que ele aceitava ver. Me vesti em silêncio, deixei minha mãe dormindo e saí sem pensar duas vezes. Quando cheguei, vi a luz da sala acesa. Entrei e parei em seco. Germano estava de pé, curvado, agarrado no braço de Coral como se sem ela fosse se desfazer. Estava com a roupa encharcada de um líquido preto que escorria até os pés, formando uma poça no chão. O cheiro era horrível, não era só de podre, era como carne queimada misturada com vômito de cachaça. Quis me aproximar para sentá-lo no sofá, mas ele me deu um tapa e disse que não chamasse ninguém, que não queria médicos, que não queria que ninguém mais o visse assim, só eu. Falava tão baixo e tão cortado que era difícil entender. Coral o segurava como podia, com o rosto pálido e os olhos vermelhos de tanto chorar. Houve um momento em que ele tentou falar, mas a língua escapava de lado, abria a boca e os olhos se perdiam, como se virassem para trás. O corpo todo tremia, as pernas amoleciam, mas ele não deixava que o sentassem. Eu tentava acalmá-lo, dizendo que por favor se deitasse e que ao menos se limpasse. De repente, ele recobrava o olhar, me encarava como se entendesse e no segundo seguinte voltava a gritar. Vomitava mais daquele líquido escuro e se agarrava forte em Coral, pedindo entre balbucios que ela não o deixasse sozinho. Em um ponto, quando eu já não sabia mais o que fazer, Germano ficou olhando para a parede. Depois de um minuto, ele começou a perguntar com uma voz rouca quem eram todas aquelas pessoas, de onde tinham saído tantas,
e como podiam caber todas ali. Dizia que estavam enchendo a sala, que eram muitos, que eram só vultos escuros e que queriam levá-lo. Virava a cabeça de um lado para o outro. Olhava para cantos onde não havia nada e seus olhos se enchiam de lágrimas. Senti um frio subir dos pés até a nuca. Olhei para Coral, mas ela estava tão assustada que só conseguia segurá-lo, murmurando que não era nada e que ela estava com ele. Eu não sabia se ia embora, se ficava ou se procurava ajuda. Fiquei parado ali com a garganta fechada, vendo Germano chorar e pedir perdão, dizendo que não o arrastassem, que já tinha feito o suficiente. Já era madrugada quando Coral levou o pai para o quarto. Ele estava mais calmo, mas ainda respirava de forma agitada. De tempos em tempos abria bem a boca e soltava gemidos baixos. Coral o sentou na cama, limpou como pôde o pescoço e os braços. Ficou lá sem se afastar e me pediu para descansar um pouco na sala. Já eram quase 4 da manhã e ninguém tinha conseguido dormir. Me joguei no sofá velho que sempre ficava encostado à janela. Me cobri até o peito com um lençol que cheirava a mofo, mas assim que apagaram as luzes do corredor, senti a sala mais estranha do que nunca. Não era só o frio que entrava pela fresta da porta, era algo que grudava na gente. Me virei de lado, tentei não pensar, mas senti a escuridão se infiltrar em cada canto, como se houvesse menos ar do que se podia respirar. De repente abri os olhos porque senti que alguém estava parado aos meus pés. Fiquei olhando fixamente ao fundo, convencido de que era uma cadeira velha que sempre ficava ali, mas algo estava diferente. A silhueta era mais alta e larga. Pisquei algumas vezes, querendo me convencer de que estava vendo errado. Foi quando a sombra se deslocou lentamente, sem fazer barulho, entrando pelo corredor em direção a um dos quartos como se flutuasse. Me sentei com o coração na garganta e me levantei. Liguei a luz do corredor no soco, entrei no quarto de onde achei que a sombra havia entrado, mas não havia nada. Tudo estava no lugar. Nem cadeira, nem sombra, nem nada. Fiquei parado e senti um impulso de espiar o quarto onde estavam Coral e Germano. Empurrei a porta devagar. A primeira coisa que vi foi Germano sentado à beira da cama, apoiado de lado com a cabeça caída e a boca entreaberta. Estava com os olhos abertos, fixos em um ponto no teto. Aquele olhar vazio me embrulhou o estômago porque parecia que estava acordado, mas ao mesmo tempo não estava ali. Coral dormia ao lado dele, encolhida numa cadeira. Não se movia, só dava para ouvir sua respiração suave em meio ao silêncio. Fechei a porta devagar e voltei para a sala, mas já não consegui mais pregar os olhos. Fiquei sentado no sofá, sentindo aquele ar frio passar pela nuca, convencido de que naquela casa não havia noite que ficasse sozinha. Numa tarde, enquanto tomávamos café na cozinha, Coral me contou que anos atrás tinham trabalhado com um curandeiro. Disse que no começo parecia que as coisas estavam melhorando, que o pai dormia melhor, que já não suava tanto nem via sombras grudadas nos cantos. Mas de repente Germano se fechou. Disse que não queria mais bruxos nem velas, que queria limpar a consciência ajudando as pessoas e que essa era a única forma de pagar o que devia. Coral não discutiu muito com ele porque o viu convencido, mas agora se arrependia. Dava para ver nos olhos e de repente já estava chorando com o rosto nas mãos. Ela me confessou que sentia que o que estava grudado em Germano estava ficando mais forte, que já não o puxava só a ele, mas que também estava se aproximando dela como nunca antes. Disse que alguns dias atrás, quando eu não pude ir porque estava com meu filho, ficou sozinha com o pai a noite toda. Germano havia vomitado no banheiro, um cheiro forte que se espalhou pela casa inteira, então ela começou a limpar. Me explicou que estava ajoelhada, raspando as manchas grudadas no vaso, quando de repente sentiu que o ar parou. No começo pensou que era só cansaço, que a pressão estava subindo, mas sentiu claramente, com toda clareza, que alguém estava parado atrás dela.
Disse que o pior de tudo foi que, sem querer, olhou de relance para o vidro do boxe. Não era espelhado, estava opaco e sujo, mas refletia o suficiente. E ali no canto viu um vulto preto, alto, sem forma definida, parado como se estivesse apenas a olhando. Disse que nesse momento sentiu as pernas travarem, como se toda a força tivesse sumido dos joelhos. Se levantou num pulo, não quis olhar para trás. Ela saiu quase correndo do banheiro olhando para o chão, grudada na parede para não virar, porque disse que se o visse de frente sentia que aquilo ia entrar dentro dela. Enquanto ela me contava isso, eu sentia os pelos do corpo arrepiarem, mesmo com o calor. Vi nela o medo de quem já não sabe mais para quem contar sem que o chamem de louco. Perguntei se tinha certeza de que queria ir para o norte, se acreditava mesmo que lá alguém poderia ajudar. Ela abaixou o olhar, limpou o rosto com a mão e me disse que já não sabia de nada, que às vezes achava que ir embora era pior, que pelo menos aqui já conheciam aquilo. Eu não soube o que dizer. Fiquei ali sentado, pensando que aquele vulto que Coral viu era o mesmo que eu senti parado aos meus pés na sala. O mesmo que se arrastava pelos corredores quando as luzes se apagavam. Talvez estivesse rondando todos nós que ainda estávamos ali, sem entender direito ao que estávamos presos. Não demorou muito para que o povo da cidade começasse a espalhar boatos. Diziam que Germano estava muito doente, que já não saía para o quintal e, às vezes, os vizinhos mais próximos escutavam seus gritos no meio da madrugada, como se estivessem queimando ele. Outros começaram a dizer que com certeza alguém estava fazendo feitiçaria contra ele, que era tudo por inveja, porque desde que chegou ajudou muita gente e movimentou dinheiro que ninguém aqui se atrevia a mexer. Começou-se a dizer que não faltava quem quisesse destruí-lo. Eu ouvia esses comentários na venda, na rua, mas não dizia nada. Ele já não era nem sombra daquele homem que me oferecia café quando pintava a fachada. Perdeu quase todos os dentes e estava tão magro que até abrir a boca era um esforço. Foi por esses dias que Coral me segurou pelo braço uma tarde e me disse que já tinha falado com um de seus irmãos e que era hora de levar Germano de volta para o norte. Eu sabia que era o melhor, que aqui já não havia mais o que fazer, mas não pude evitar sentir um vazio no estômago. Porque por mais estranho que fosse tudo entre Coral e eu, me doía vê-la assim, e me doía aceitar que talvez o único que nos mantinha juntos era aquele homem que estava se apagando aos poucos. Coral dizia que sentia no peito que seu pai não voltaria mais, que se o levava era só para que ele se despedisse. Não soube o que responder, apenas apertei sua mão e fiquei sentado ao lado dela. Foram embora numa manhã cedo. Eu estava lá porque ela me pediu ajuda para carregar algumas coisas. Vieram buscar Germano numa caminhonete. Não levaram quase nada, só uma mala com roupas e uns sacos com remédios. Todos os móveis ficaram, como a mesa da cozinha e o sofá onde dormi tantas vezes. Antes de subir, Coral me abraçou forte. Me disse que quando eu tivesse oportunidade, desse uma passada na casa, que cuidasse dela, que não deixasse os bichos nem o mato tomarem conta. Me pediu que se um dia eu precisasse de um lugar para passar a noite, a porta estaria aberta. Eu apenas assenti, porque sabia que por trás daquelas palavras, ela também estava se despedindo de mim. A última vez que vi Germano foi ali parado ao lado da caminhonete, apoiado no ombro do filho mais velho, um homem que mal me olhou. Germano estava irreconhecível. Parecia 20 anos mais velho que aquele senhor que me pagou para pintar paredes. Me olhou de lado, tentou sorrir sem dentes e levantou fracamente uma mão magra como um galho seco. Subiu devagar, sem dizer uma palavra. Quando o motor desapareceu no caminho de terra, fiquei parado diante da porta entreaberta. Até hoje a casa ainda está lá e Coral e sua família nunca mais voltaram. Nos 2 primeiros meses depois que partiram, ainda tive contato com ela. Me mandava mensagens de madrugada, perguntando se a casa estava bem, se ninguém tinha invadido.
Eu respondia que sim, que tudo continuava igual, embora fosse mentira, porque toda vez que eu ia lá sentia como se o lugar estivesse apodrecendo. De um dia para o outro, Coral parou de responder. Fiquei com seu número salvo no celular por um tempo, olhando para ele em algumas noites como se uma resposta fosse aparecer do nada. Mas nada. Com o tempo entendi que talvez fosse o melhor. Embora uma parte de mim sentisse algo por ela, sempre soube que estar ligado àquela família era um peso que não recaía só sobre mim. De vez em quando dou uma passada na casa, embora cada vez menos. Entro devagar e caminho entre as manchas de umidade que agora cobrem mais da metade das paredes. Há cantos onde cheira podre, lugares onde eu juraria ouvir o teto estalar, mesmo sem vento. Cada visita é mais escura, como se ainda restasse algo guardado nos quartos que Coral deixou intocados. Uma vez minha mãe me perguntou por que eu não ia morar lá, já que a própria Coral me deixou a chave. Eu apenas respondi que talvez um dia voltassem por ela, que não era meu ocupar um lugar que não me pertencia. Não quero dormir lá, não quero acordar de madrugada ouvindo passos na cozinha ou sentindo alguém respirando aos pés da cama. Já se passaram vários anos e não há sinal deles. Ninguém os viu, ninguém sabe se estão bem ou se Coral construiu uma nova vida em outro lugar. O povo da cidade às vezes menciona Germano quando falam dos bons tempos, quando lembram que houve um homem que pagou remédios, que doou comida e que colocou telhado na escola. Para muitos é uma lembrança agradecida, um favor que nunca vão esquecer. Eu não sei se ele ainda respira ou se já foi levado por aqueles mesmos vultos escuros que o cercaram por tantas noites. Às vezes quero acreditar que ele está descansando em paz, que sua filha encontrou um lugar tranquilo para levar flores. Mas parte de mim duvida, porque a gente pode ir embora para longe, pode doar tudo que tem e colocar comida na mesa dos outros, mas há coisas que não se limpam com caridade. E eu sei bem que aquela casa, mesmo vazia, ainda guarda algo do que ele foi. Algo que não se vai, mesmo que ninguém volte. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Carlos e sou motociclista desde os 19 anos, pois meu pai também era. E desde criança ele me levava para percorrer o país em sua moto. Desde muito novo, acabei também pegando o gosto pelo motociclismo. E após o falecimento do meu velho, isso aumentou ainda mais. Agora, com 35 anos, hoje ando sozinho na minha moto, percorrendo diversas cidades e até países. Durante esses anos, posso dizer que acontecem coisas fora do normal nas estradas, principalmente à noite. Mas hoje quero compartilhar uma história específica, a que mais me causou temor. Não me considero uma pessoa medrosa, nem alguém que se assusta fácil, mas essa experiência realmente me arrepiou e me fez se sentir intimidado e muito aterrorizado. Isso aconteceu há 5 anos, quando estava prestes a completar 30, e decidi fazer uma viagem ao Paraguai. Saí da minha cidade em direção ao país vizinho, pensando em dormir em motéis de beira de estrada até chegar ao meu destino. Na primeira noite, obviamente ainda no Brasil, eu já estava muito cansado. Era de madrugada e estava quase dormindo na direção, o que considerei muito perigoso para continuar. Não havia nenhum motel por perto, e como não estava a muitas horas de casa, tomei a difícil decisão de encontrar algum lugar no mato onde eu pudesse me abrigar e dormir um pouco na pequena barraca de acampamento que sempre levo comigo. Sei que soa muito louco, mas era isso, ou correr o risco de sofrer um acidente por adormecer enquanto dirigia. Eu estava muito cansado naquele dia, pois ajudei meu tio a arrumar o telhado dele. Bom, quando finalmente encontrei um lugar que parecia tranquilo para montar a barraca,
Entrei em um caminho estreito e escolhi o local ideal sob uma grande árvore. A escuridão naquele local me causava um certo desconforto, então iluminei o espaço com o farol da minha moto para montar a barraca. Mas enquanto fazia isso, ouvi uns ruídos, como passos. O lugar era muito silencioso, sem vento, então qualquer som se destacava. Olhei em todas as direções, mas não vi nada. Então continuei tentando montar a barraca. No entanto, eu sentia que estava sendo observado. E em um momento em que levantei o olhar, vi, graças à luz da minha moto, uma silhueta com olhos enormes e penetrantes me observando por trás do mato. Soltei um palavrão e aquela coisa começou a correr entre as árvores. O som dos passos era intenso, como se tivesse 4 patas. Aquilo não era um animal, pois eu teria reconhecido. Parecia um humano, mas deformado. Quando começou a se mover violentamente, como se estivesse correndo em círculos, subi na minha moto e saí dali o mais rápido possível, sem sequer recolher minha barraca. Graças à adrenalina que senti, consegui ficar acordado até chegar a um hotel, mas mesmo lá não consegui dormir, não depois do que tinha visto. Não sei o que teria acontecido se tivesse dormido ali. Talvez eu nem estivesse aqui para contar essa história. Por isso, sempre sigam sua intuição. Tenho certeza de que aquilo não era humano, e muito menos tinha boas intenções.